Existe um número que está circulando silenciosamente dentro da avicultura e que está deixando produtores experientes descontrolados, técnicos intrigados e empresas de genética começando a rever tudo que acreditava antes sobre produtividade. E o mais curioso que está sendo amplamente discutido, não está sendo espalhado com força e talvez por isso que seja tão perigoso. Porque na avicultura, quando algo começa grande e começa a acontecer no silêncio, significa que poucos estão entendendo o que está acontecendo e poucos estão se posicionando antes que a maioria. Esse número quebra todos os padrões de produtividade antes, que durante muito tempo as aves de boa produtividade eram aves de dupla aptidão, 280, 300 ovos no ciclo. Depois, aves de alta genética começaram a aparecer, 400 ovos, 420, 440 ovos. Era o top das aves. Hoje tudo isso já ficou para trás. E o que mais chama atenção é que não é apenas um número em si, não é um fato isolado, não é um caso que aconteceu em uma granja, e sim uma genética inteira modificada que veio para trazer para você muita lucratividade, muita economia e muito sucesso. E se você ainda não ouviu falar sobre isso ou ainda não entendeu o impacto real disso na sua produção, fica até o final, porque isso pode explicar exatamente porque alguns produtores estão começando e estão crescendo tão rápido e do que outros que estão ficando para trás. Fica comigo até o final que durante esse vídeo vou revelar para você essa linhagem que está revolucionando a avicultura e que pode te ajudar muito a ter uma boa lucratividade. Bora para a vinheta. Seja bem-vindo ao Agrofamiliar do Brasil. Aqui você aprende tudo sobre avicultura caipira na prática, desde o manejo até as estratégias para aumentar sua produção e lucrar mais com ovos caipira. Se você quer evoluir de verdade na sua criação, esse é o lugar certo. Então já curta esse vídeo, comenta aqui embaixo e compartilha com quem também vive ou quer viver da avicultura. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dar um recadinho bem rapidinho para vocês. Eu lancei um novo canal aqui no YouTube que chama Harvest Market Brasil. É um canal que vai te ensinar a vender. Vendas, agregação de valor, marketing digital, tudo que você precisa saber para vender o seu produto com valor agregado e ter sucesso na sua produção. Se inscreva lá no canal, pois quando bater 1000 inscritos lá naquele canal, eu vou dar para vocês de presente um PDF gratuito ensinando a mistura das linhagens coloridas da Globo Aves, que é postura creme, vermelha, azul, verde e chocolate. Vou fazer um PDF, um conteúdo gigantesco para vocês e vou distribuir de forma gratuita para comemorar 1000 inscritos no outro canal. Então já se inscreve lá e comenta aqui no vídeo. Já me inscrevi no novo canal e quero o meu PDF. Batendo 1000 inscritos, libero para vocês. E dia 14 já tem o primeiro vídeo lá do canal falando sobre vendas. E dia 15, a primeira live do novo canal. Bora para cima. Durante muitos anos, a avicultura trabalhou com uma espécie de teto invisível, um limite que, mesmo não sendo oficial, era amplamente o conceito como máximo que podia se extrair de uma ave dentro de um ciclo produtivo bem conduzido. Esse teto girava em torno de uma faixa que já representava um alto desempenho, resultado de genética boa, manejo correto e nutrição ajustada. Isso criou um padrão mental muito forte dentro do setor. Produtores passaram a estruturar os seus custos, os seus investimentos, as suas expectativas com base nesse limite. Tudo era calculado em cima dessa média. O problema é que quando um limite mental é quebrado, quem demora para perceber continua jogando um jogo antigo, enquanto o mercado já está em outro nível. Agora imagine o seguinte cenário: dois produtores com estruturas muito parecidas, mesmo tamanho de granja, mesmo nível de investimento, mesma dedicação diária. Um deles opera com um padrão antigo
e o outro começa a produzir dentro do novo padrão que está surgindo agora no mercado. No começo, a diferença parece pequena ou quase imperceptível, mas ao longo do ciclo, essa diferença começa a crescer e se acumula e se transforma em algo enorme. Porque não é produzir mais ovos, é produzir mais ovos com melhor eficiência, é manter o desempenho por mais tempo, é reduzir a oscilação, é transformar a previsibilidade em lucro. E isso muda completamente a lógica do negócio. E é exatamente aqui que a diferença entre quem vai crescer nos próximos anos e quem vai apenas sobreviver. Existe uma comparação que quase ninguém gosta de colocar na mesa de forma direta, porque ela expõe uma diferença que vai além da preferência ou estilo de produção. Ela expõe uma diferença estrutural de resultado. Quando você coloca lado a lado uma ave com genética voltada exclusivamente para a produção e uma ave de dupla aptidão, o que aparece não é apenas uma variação de desempenho, é praticamente um outro nível de produtividade. Enquanto muitas aves de dupla aptidão entregam algo próximo de 300 ovos por ave em um ciclo de 90 semanas, com um consumo de ração mais elevado, menor eficiência alimentar, existe um novo cenário onde as aves estão operando muito acima disso, com maior estabilidade e muita melhor conversão alimentar. Agora pensa no impacto disso durante a sua realidade. Não estamos falando de uma diferença pequena que pode ser compensada com o manejo. Estamos falando de uma diferença que ao longo do ciclo representa centenas de ovos a mais por ave no lote. Enquanto você transforma isso em faturamento, a diferença deixa de ser técnica e passa a ser financeira. Enquanto você soma isso ao custo da ração, com a eficiência alimentar e com a duração do ciclo produtivo, a distância entre os dois modelos se torna ainda maior. E é nesse ponto que muitos produtores começam a perceber que não estão perdendo dinheiro porque trabalham mal, mas porque estão operando um modelo que já não é eficiente mais e já não deve mais ficar disponível para o produtor. E o que muito produtor ainda não percebeu é que essa evolução genética não aparece de forma gritante no seu dia a dia. Ela chega como uma revolução barulhenta, ela chega de forma silenciosa, acumulativa, quase imperceptível no começo, mas no final do ciclo ela aparece. Ela aparece no volume total de produção, aparece no custo diluído, aparece na margem final e principalmente aparece na capacidade de reinvestimento e crescimento. E é isso o produtor que você tem que aprender. Um produtor que trabalha com ave mais eficiente consegue gerar mais resultado com a mesma estrutura. Isso significa que ele consegue investir mais rápido, melhorar a sua operação e crescer com forma mais segura. Enquanto isso, outro produtor com a mesma dedicação pode estar travando simplesmente porque está utilizando uma ave errônea dentro do seu sistema. Isso é duro de aceitar, porque não tem a ver com esforço ou conhecimento, tem a ver com a sua estratégia. E na avicultura caipira hoje, estratégia estar começando com uma boa ave, com eficiência tanto no manejo quanto na nutrição, mas principalmente a escolha correta da sua ave. Nenhuma mudança desse nível acontece por acaso. Existe um trabalho intenso de seleção genética acontecendo há centenas de anos, focado em aumentar a produtividade, melhorar a eficiência alimentar, manter a qualidade da casca e garantir a viabilidade ao longo dos ciclos mais longos. Quando você analisa os dados mais de perto, você começa a entender o nível de avanço. Estamos falando hoje dessa linhagem com uma viabilidade próxima de 98% na fase inicial e mantendo-se acima de 97% ao longo do ciclo produtivo.
Isso já mostra um padrão de consistência muito alto. O consumo de ração, mesmo com a alta produção, permanece controlado dentro de uma faixa eficiente, o que impacta diretamente no custo. A conversão alimentar também se mantém em níveis que favorecem muito a rentabilidade. Além disso, a qualidade do ovo se mantém estável ao longo do tempo e com bons índices de resistência de casca e coloração consistente, o que é fundamental para o mercado. E talvez o ponto que mais impressionante, ou seja, que mais impressiona, seja a sua capacidade de manter a produção elevada até fases mais avançadas do ciclo de produção, algo que antes começava a cair de forma mais acentuada. Tudo isso junto não é apenas uma melhoria, é um salto gigantesco de melhoramento genético. Agora que você entendeu o impacto, o comparativo, o potencial financeiro e a mudança estrutural que está acontecendo, chegou o momento de revelar o que está por trás disso tudo. Essa evolução não é teórica, ela não é uma projeção, ela sim está acontecendo. Essa linhagem responsável por esses resultados, por essa nova realidade dentro da avicultura caipira, é a Highline Brown, que eu considero hoje uma das melhores aves para a gente se trabalhar no sistema caipira. Uma ave que hoje pode chegar a aproximadamente 497 ovos por ave alojada em um ciclo de 100 semanas, superando com folga padrões antigos, redefinindo o que significa produtividade dentro da avicultura caipira. E a partir do momento que você entende isso, fica impossível ignorar o impacto que essa escolha pode trazer para dentro da sua granja, melhorando os seus resultados. A avicultura e a avicultura caipira não é mais o mesmo de alguns anos atrás. Ele está muito mais técnico, mais competitivo e muito mais estratégico. E isso significa que decisões que antes pareciam apenas operacionais, hoje têm um impacto direto no crescimento do seu negócio. A escolha da genética deixou de ser apenas uma preferência e passou a ser uma decisão estratégica que pode definir completamente o futuro da sua produção e da sua granja. E se você quer crescer, precisa começar a olhar para esses detalhes com mais atenção. Precisa entender onde estão as oportunidades, o que ainda não são óbvias para a maioria. Porque no final das contas, o que separa de quem cresce e de quem fica parado no tempo não é o esforço, e sim a visão que você tem do negócio. E talvez exatamente hoje você tenha tido acesso a uma informação que pode mudar o rumo da sua granja completamente no próximo ciclo de produção. E o que eu acho dessa linhagem, o que eu acho dessa mudança, eu acho que essa mudança, para mim pessoalmente, que estou sempre dentro do conteúdo e do material, estudando a genética da Highline, eu não vejo surpresa nenhuma, porque é uma linhagem que gasta aí em um investimento muito alto em genética, em melhoramento. É uma ave que está trazendo uma genética muito apurada para o Brasil, que vai ajudar muitos produtores. E não é surpresa nenhuma, ela está chegando para mim em 497 ovos, ela tem uma genética excelente. Eu já trabalhei com elas diversas vezes na avicultura caipira e todas as experiências que eu tive com elas foram todas positivas. Então, ela vai trazer aí um bom resultado e é uma excelente oportunidade para pequenos produtores crescerem o seu negócio para expandir e ter mais lucratividade. Então, é isso que eu acho. Antes de encerrar o vídeo, só quero pedir para vocês que não estão seguindo ainda o novo canal, segue lá, porque aqui no Agrofamiliar eu te ensino tudo sobre avicultura caipira, e no canal novo do Harvest Market Brasil, lá eu vou te ensinar tudo sobre vendas, marketing digital, agregação de valor. Então você vai ter um conteúdo diferenciado lá para te ensinar a vender o produto de verdade, ensinar inteligência artificial, redes sociais e tudo mais. Se inscreve lá, o link do canal está no primeiro comentário fixado aqui
nesse vídeo. E o primeiro vídeo lá do canal é dia 14 agora, e dia 15 é a primeira live sobre vendas. Então já se inscreve lá. Batendo 1000 inscritos no novo canal, eu vou liberar para vocês o PDF gratuito sobre as misturas das linhagens coloridas. Bora para cima, vou ficando por aqui e volto com vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Se esse conteúdo te ajudou, você já sabe. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e continua assistindo porque tem muito mais conteúdo para te ajudar a crescer na sua granja. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha com outros produtores.